Bom, vamos falar sobre transportes? Aqui na aula 13, até os vídeos anteriores eu falei sobre consumo de energia nas indústrias, agora eu vou falar sobre consumo de energia nos transportes, tá? Então é o seguinte, eu vou compartilhar aqui o material. O que nós podemos falar sobre o consumo de energia no setor de transportes? No caso do Brasil, né, ela tem algumas, digamos, umas peculiaridades, tá? Ele foge um pouco do que acontece no mundo afora. De certa forma, podemos dizer que ainda bem. Por quê? Vocês vão ver, né, que a matriz energética na área de transportes do Brasil é um dos mais renováveis do mundo, embora em nenhum lugar seja, acho que nenhum país do mundo é majoritariamente renovável. Mas pelo menos o Brasil talvez possa dizer que é um dos mais renováveis do mundo. E vocês podem ver por aqui. Na maioria dos países do mundo, veículos leves utilizam gasolina e pesados utilizam óleo diesel de origem mineral do petróleo. No Brasil, eu até comentei alguns vídeos anteriores, né, que desde aproximadamente há 100 anos atrás, o comecinho eu não falei ainda, mas eu falei mais assim a partir do Proálcool na década de 70. Mas o uso do etanol como combustível veicular, isso veio desde a década de 20, mais ou menos 20 anos atrás, mais ou menos 10 anos atrás, 10 não, 100 anos atrás. O que acontecia? A indústria de açúcar no Brasil, isso veio desde o século XVI, 1520, 1530, 1540, mais ou menos. A colonização do Brasil foi em 1532, né? Então um pouquinho depois disso. Produção de açúcar, só que aí houve também as primeiras iniciativas para a produção de cachaça, né? Bom, aproveitando o fato de ser uma indústria bem flexível, indústria na época, o termo sucro energético é novo. Na época eu podia falar sucroalcooleira, né? É que atualmente fala sucro energética porque tem usinas que comercializam energia elétrica para a rede, para o sistema interligado nacional. Então, assim, lá para a década de 20, mais ou menos 100 anos atrás, um pouco menos disso, aproveitando que as indústrias são tipo de uma indústria flexível, né? Os usineiros, eles produziam etanol para fins carburantes. Isso quando começou, né, a introdução dos carros leves no Brasil, né? Os carros leves já movidos a gasolina, enfim, e aí já colocava o etanol. Agora, a quantidade não era algo regulamentado, era algo assim voluntário o que acontecia? Às vezes, o preço do açúcar ficava muito baixo no mercado mundial e os usineiros, ao invés de produzir açúcar refinado, produzia etanol, né? Para não ter tanto prejuízo. Então, tinha ano que colocava 10% de etanol, 20%, até 40%. E aí as pessoas, os usuários, os donos dos carros, não sabiam o porquê. Às vezes, o carro apresentava variações no seu desempenho. Primeiro porque, antigamente, né, adaptava-se o motor de acordo com o combustível. Então, eram desenvolvidos o quê? Motores a gasolina. Agora, as pesquisas tendem ao contrário, no combustível que tem que se adaptar ao motor já existente. Senão, né, o cara tem que comprar um carro totalmente novo. Então, lá para mais ou menos 1920, 1930, mas a partir da década de 30, houve uma consolidação da indústria do petróleo. Então, o domínio da gasolina como principal combustível para veículos leves e óleo diesel como principal combustível para veículos pesados, né? E assim até hoje. Então, lá para a década de 20, começou-se a misturar o etanol na gasolina, mas de uma forma totalmente desregulamentada, bagunçada, caótica. Havia muitos problemas no desempenho, consumo também, né? A gente sabe, né, que se um carro com o tanque cheio de etanol se anda 400 quilômetros, o carro com o tanque cheio de gasolina dá, sei lá, 550, 600 quilômetros, né? Um carro flex. E foi assim, de 1920 até 1970, mais ou menos, onde colocava assim, etanol sem, como falei, regulamentação nenhuma. Aí depois o poder público estipulou teores.
Então sempre começava do teor mais baixo para o teor mais alto, porque era uma época ainda que os carros saíam de fábrica com motor adaptado à gasolina. Então os motores tinham propriedades, características, né, os mecanismos, né, não vou entrar em detalhes aqui, mas adaptados mais para obter o máximo rendimento da gasolina, tá? E tanto que se colocar etanol 100% puro e motor apenas a gasolina, ela não funciona, devido aí a questões intrínsecas do combustível que não convém falar aqui, por enquanto, pelo menos, né? Então, assim, é um assunto que dá muito pano para manga. Eu não vou falar apenas da matriz energética do setor de transportes, mas falar sobre algumas situações, né, que são muito interessantes, né, que seria bom que todo usuário de carro soubesse, né? Se não souber, né? Vocês vão ver. Então, assim, quando fala transportes, a maior parte, né, disparado, veículos pesados, caminhões, né, que usa aí o diesel S10, os caminhões aí que entraram no mercado a partir de 2014. Antes disso, existe uma condição aí que os caminhões até 2013 pode usar o diesel S500, mas nada impede de usar diesel S10 também. Só recapitulando, esse 10, o 500, né? S é de chofre, né, na tabela periódica. Então, S10 é no máximo 10 ppm de chofre. E S500 no máximo 500 ppm de chofre. Por que isso? Para diminuir porque o enxofre queimado, né, no motor gera um óxido sulfuroso que pode causar aí irritação nos olhos, no nariz, etc., né? Então é altamente poluente e junto com a umidade pode formar até chuva ácida, embora no Brasil chuva ácida não é algo preocupante, ainda mais porque aqui tem poucas usinas termoelétricas a carvão, que seria aí um dos principais agentes da chuva ácida. Por isso que, agora nem tanto, mas há 20 anos atrás tinha muita chuva ácida nos Estados Unidos, Canadá, China, ex-União Soviética, Alemanha, Inglaterra e assim por diante, né? Tá. Ainda nesse país, o carvão ainda é uma das principais fontes de energia elétrica, mas as usinas estão mais modernas, têm mais tecnologias ambientais, minimizam emissões de enxofre à atmosfera. Tá bom. A gasolina não havia uma preocupação tão grande acerca do teor de enxofre, mas assim, nos últimos 2 anos, mais ou menos, né, houve aí uma obrigação para diminuir também para também 10 ppm, tá, de enxofre. Antes era, se não me engano, 500. Até a década de 80 não havia uma regulamentação acerca do teor de enxofre. Então, por exemplo, se a gasolina era produzida usando óleo pesado com, vamos supor, 1,1% de enxofre, então saía uma gasolina em torno de 11 mil ppm de enxofre. 11 mil ppm é 1,1%, porque é 11 mil por 1 milhão. Tá? Querosene de aviação, né, que é o principal combustível no mundo para aviões a jato. Na verdade, quase 100% do combustível, do volume de combustível para aviões a jato é querosene de aviação. Tá? Há iniciativas do uso da bioquerosene, que é querosene de origem renovável, mas nós vamos falar sobre isso bem mais para frente, mais para o final da disciplina. Gás natural, na década de 90 começou a aparecer devido aí ao aumento da expansão da rede de gasodutos, a introdução no mercado brasileiro do gás boliviano, mas ele está restrito a cidades, obviamente, que têm postos de GNV, que é gás natural veicular. Tá? A cidade que é maior consumidora de gás natural veicular no Brasil é o Rio de Janeiro. Se não me engano, segundo é São Paulo, mas Rio de Janeiro é algo mais maduro. E aí tem os renováveis, que é biodiesel, etanol, e aí tem categoria outras, né, que não lembro se aparece nos slides seguintes, né, mas pode incluir, por exemplo, a energia elétrica, carro elétrico, mas ainda é muito menos que 1,4%. Aqui tem incluído também carros de testes, carros em vez de pesquisa, como o carro a hidrogênio, enfim, né? Vamos lá. Tinha uma época que o etanol quase que empatou com a gasolina, isso lá para 2012, 2013. Então, às vezes, o etanol se torna até mais competitivo que a gasolina em vários estados brasileiros, às vezes menos. Isso porque depende muito do preço do açúcar no mercado. Se o açúcar está um valor mais alto, os usineiros ficam inibidos de produzir etanol.
E também tem a questão do preço do barril do petróleo, né? Se tiver muito alto, a tendência é o preço da gasolina subir. Atualmente, a política de preços, né, ela permite aí, variações do preço da gasolina, pelo menos, óleo diesel também, em períodos mais curtos. Antigamente não, era, se não me engano, variações mensais. Por quê? Porque atualmente no Brasil, né, até a partir de 97, se não me engano, o petróleo e derivados no Brasil, né, desde 97, não tem mais o monopólio da Petrobras. Embora antes disso já tinha aí empresas, né, mantenedoras de postos, não apenas da marca BR, também de outras empresas, como Ipiranga, Texaco, Shell, etc. Mas quando eu falo quebra de monopólio em 97, permitiu-se o investimento, por exemplo, na prospecção de petróleo e até mesmo produção de derivados em refinarias por parte de outras empresas, não apenas a Petrobras. Aí tudo bem, possibilitou o aumento dos investimentos e prospecção do petróleo no mar, principalmente, né? Porque mais de 90%, acho que talvez 99% do petróleo produzido no Brasil é no mar, apenas 1% em terra, especialmente no Rio Grande do Norte, região de Mossoró, interior do Rio Grande do Norte. Então, por causa dessas oscilações de preços do açúcar e do petróleo, às vezes há oscilações aí da participação do etanol e da gasolina em veículos leves. O gás natural também é usado em veículos leves, para quem não sabe. Tá? Mas nada impede usar em veículo pesado, mas também no Brasil, o gás natural é essencialmente para veículo leve. Então, o que acontece? Dentro dos 20,6% do etanol que está aqui, tem o etanol anidro e o etanol hidratado. Quando o preço da gasolina está bem alto, as pessoas procuram pegar mais o etanol hidratado, né? E a inibição do consumo da gasolina puxa também a inibição do consumo do etanol anidro, porque atualmente o Brasil é o país com o maior teor de etanol na gasolina no mundo, 27,5% do volume da gasolina é etanol anidro. No Paraguai, que é o segundo colocado, 25%, e tem países com 10%, 15%, 2%, 5%, 1% e assim por diante. Tá? E o Brasil é um dos poucos países do mundo em que utiliza etanol hidratado, que é o etanol com máximo 7% de água. Tá? Porque o Brasil é um país de clima tropical, possibilita isso. Agora, você vai pegar um país aí de clima muito frio, no inverno, a tendência é do etanol congelar, porque etanol hidratado, então chega lá a 0 grau, mais ou menos, vai começar a formar cristais de gelo e aí pode entupir o filtro de combustível, né? E que é o elemento que fica antes do bico injetor, que é bem uma, um furo bem fininho, bem pequeno para onde passa o combustível a alta pressão. Tá? E aí, claro que o carro pode não funcionar se entupir o filtro, né, por causa dos cristais de gelo. Então, por exemplo, o maior produtor e consumidor do etanol do mundo, que são os Estados Unidos, eles não vendem, hipótese alguma, etanol hidratado como nós. Eles só vendem etanol misturado a gasolina. Tá? Mais para frente eu falo melhor sobre isso. Então, devido a oscilações do preço do açúcar e do preço do petróleo, vocês vão ver aí oscilações temporais, aí, aumento de 11% no consumo de etanol, uma pequena queda de 0,5%, na gasolina aumento de quase 2% do óleo diesel e aumento de quase 10% do biodiesel. Tá? Bom, vou falar do conjunto, depois eu vou falar de cada um especificamente. E a participação dos renováveis nos transportes, né, aumentou, né? Por quê? Devido ao crescimento do etanol, vocês estão vendo aqui 20,6 mais 4,5 dá 25,1. Tá? Mesmo tendo uma maior participação das renováveis no mundo, ainda é apenas 25,1, um quarto, né? Porque a ação da conversão dos combustíveis fósseis e renováveis é algo demorado, que depende muito da capacidade da iniciativa privada em investir em novas plantas ou investir em plantas já existentes para expandir, para aumentar a produção. Mas também depende da capacidade de adaptação dos próprios veículos, porque, por exemplo, como eu falei agora há pouco, carro a gasolina,
não funciona com etanol puro. E caminhão muito antigo não funciona 100% biodiesel. Tá? E para usar gás natural, né, o veículo precisa passar por adaptações. Né? Então, assim, eu vou falar bastante aqui nessa disciplina sobre a funcionalidade dos veículos também. Não falar apenas assim, quantos por cento de combustível tal, quantos por cento de combustível tal. Tá bom? Então, aqui, houve aqui uma variação, um aumento aí, 3% do consumo de energia nos transportes. Aí se deve, por exemplo, aí tem a questão aí do desempenho econômico, da economia, isso ajuda. Por exemplo, alguma medida de incentivo à aquisição de carros, né? Por exemplo, lá para 2012, mais ou menos, aí teve aí a isenção do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, em veículos motor 1.0 brasileiros ou também de países que o Brasil tem cooperação, acordo comercial, por exemplo, Argentina e México. Bom, uma coisa muito importante, se o carro é a gasolina, o motor foi feito para consumir gasolina devido às características da gasolina, características químicas da gasolina e físicas também. Quando eu falo química, tem umas variáveis aqui que é poder calorífico inferior e ponto de fulgor. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui. Mas quando fala física, é viscosidade, ponto de... Bom, principalmente viscosidade e massa específica. Tá? Além da própria composição, né? Porque gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos. Agora, etanol não. Etanol é C2H5H, que é a fórmula dela mesmo. Então, não tem muito o que fazer, né? Você pode variar a composição do etanol variando o teor de água, mas não é o caso. E os outros aqui, querosene de aviação e óleo diesel, igual a gasolina. São não renováveis, vindas do petróleo e são misturas de hidrocarbonetos. Então, por exemplo, a gasolina tem em torno aí, hidrocarbonetos de 4 a 10 carbonos, por exemplo, a do diesel de 12 a 16, mais ou menos, né, que é algo mais... tem mais substâncias com mais carbono. Assim vai, né? E a variação da composição tanto da gasolina quanto do óleo diesel se deve principalmente à origem, ao petróleo usado. Porque, assim, tem uma disciplina que eu ministro, né, que é combustíveis fósseis, eu falo o seguinte, existem 3 principais petróleos, petróleo aromático, naftênico e parafínico. Tem esses nomes devido à predominância das substâncias, né, aromáticos, nafta e parafina, né? Então, naftênico, parafínico e aromático, tá? Mas independente de ambos os 3 dá para produzir gasolina, querosene de aviação, óleo diesel, mas em teores diferentes dependendo da refinaria. E também dependendo um pouco do mercado, né, qual exige, né? Mas assim, tanto no Brasil como no exterior, há uma predominância da produção e do consumo de óleo diesel, tá? Aí um pouco depois a gasolina. Então o que as refinarias produzem é o que o mercado exige, independente do tipo de petróleo. Às vezes, por exemplo, algum país produz mais, vamos dar um exemplo, é a Venezuela, que produz muito petróleo ultrapesado. Às vezes, é uma necessidade da própria Venezuela, né, que é uma grande exportadora de petróleo, importar petróleo leve para misturar da refinaria para facilitar a produção das frações mais leves, como as que formam a gasolina, tá? Como uma receita de bolo. Pensa naquela situação, né? Você faz o bolo, você vê que a massa está muito aguada, você vai colocar mais farinha, né? Enfim, tá muito consistente, tá, assim, muito rígido, coloca mais água, coloca mais leite, enfim, não é muito diferente. Tá? Aí, que mais? Aquela hora eu estava falando do teor de enxofre, né, que é algo que foi introduzido no Brasil mais recentemente, em alguns países é algo já bem antigo, tá? A partir da década de 80 que vários países começaram a criar programas de diminuição do teor de enxofre, principalmente por questões ambientais, né?
Aí a mesma coisa o resto, gasolina, querosene e também óleo combustível, um óleo mais pesado, que inclusive é usado em grandes navios. Né? Que mais? Bom, por enquanto eu falei só dos não renováveis, né? Vou partir aqui para os renováveis. O etanol, o Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo, já foi aí, acho que foi 2014, 13 por aí, que foi ultrapassado pelos Estados Unidos. Mais ou menos aí, em torno de 50%, talvez 60% da produção mundial do etanol está só nos Estados Unidos e mais ou menos 25, 30% no Brasil. Então, apenas dois países produzem aí 80, 90% de todo o etanol do mundo. E aí há contratos aí de exportação do etanol brasileiro para alguns países, inclusive Estados Unidos, e às vezes importação. Isso depende muito do para onde vai, né, procedência. Por exemplo, o Nordeste às vezes compra bastante etanol dos Estados Unidos, porque dependendo, né, da cotação do real, quando o etanol quando o real está mais valorizado, compensa comprar etanol dos Estados Unidos do que de São Paulo, né? Aí tem a questão geográfica também, né? E, enfim, então, às vezes o Brasil tem alguns contratos de exportação, às vezes tem contrato de importação de etanol, tá? Atualmente, no Brasil, 2/3 do etanol produzido no Brasil é produzido no estado de São Paulo, tá? Mais de 90% na região que chama Centro-Sul do Brasil, que é Santa Catarina não, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Minas e Rio de Janeiro. Parece que tem uma usina no Rio Grande do Sul também. Então, a região Centro-Sul. E o restante é a zona da mata do Agreste e do Nordeste, né? Que pega, não sei se pega Bahia, mas pega Sergipe, com certeza, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, talvez Rio Grande do Norte, e tem uma usina ou outra na região norte, Amazonas, por exemplo. Tá? Então, o que acontece? Quase todo o etanol produzido no Brasil é para fins carburantes, apenas uma pequena parcela é para a indústria de bebidas, medicamentos e produtos de limpeza. Tá? No Brasil, tinha uma época que produzia-se apenas etanol da cana, mas já está se construindo várias usinas de etanol de milho, especialmente em Mato Grosso e Goiás, devido aí à abundância desse cereal, aí, o milho. Né? Mas, nos Estados Unidos, quase todo o etanol produzido nos Estados Unidos vem do milho, região centro-norte, tá, dos Estados Unidos. No extremo sul, Louisiana, talvez Flórida, produz etanol de cana, mas é uma participação muito pequena. Mas, na Europa, alguns países como a Alemanha, a França, produzem etanol da beterraba, uma variedade de beterraba branca que desde na época de Napoleão, que produzem para a produção de açúcar. Né? E aí tem uma vertente para a produção de etanol, embora seja uma produção bem pequena em comparação ao Brasil e Estados Unidos. Também tem pequenas produções na China, na Argentina, enfim. Né? Só que se comparar o consumo mundial de etanol com o consumo mundial da gasolina, é algo assim, a cada 1 litro de etanol consumido no mundo, em veículos, a cada 1 litro de etanol, 20 litros de gasolina. Então, apenas 5% menos de 5%, né, da participação mundial. Porque tem uma pequena parcela por parte de alguns países que usam gás natural, especialmente a Argentina, que é o maior consumidor de gás natural veicular do mundo, bom, até alguns anos atrás era, aí tem Itália e Paquistão. Brasil, acho que junto com o Paquistão e Itália, talvez. Tá? Bom, o que mais que eu posso falar para vocês? Sobre o biodiesel. O biodiesel, ele começou a ser produzido e consumido no Brasil por meio do Programa Nacional de Produção de Biodiesel, PNPB, que foi introduzido no mercado lá para 2000 e... Agora deu um branco aqui, 2012, se não me falha a memória. Tá? Se não me engano, 2012. E começou com mistura voluntária não, falei besteira, não é 2012 não, é 2002, tá? Foi antes mesmo, 2002. Começou com 2% voluntário, tá? Então, no máximo 2% de forma voluntária de biodiesel no diesel mineral. E aí depois, o que era voluntário tornou-se obrigatório,
E aí foi aumentando para 3, para 5 e tal. E hoje, por decreto, é 12%, mas excepcionalmente esse ano diminuiu para 10, mas foi algo temporário. Acho que ano que vem aí volta para 12, mas tem um projeto para aumentando o que vem para 13%. Mas onde eu quero chegar? O que é esse número? É o teor mínimo, porque o máximo é 15%. Tá? Então, quando colocaram 12%, não, quando colocaram 11% no ano passado, decretaram 11% mínimo e 15% máximo. Então, vocês estão vendo aqui um aumento de 9,4% no consumo de biodiesel. Por quê? Porque houve aumento do teor do biodiesel na mistura, tá? Isto é, balanço energético de nacional 2020, ano base 2019. Então, ano passado foi B11, no mínimo, né? E houve aumento tanto devido ao teor, e aí tem interferência também, né, do aumento do consumo do óleo diesel, né? Porque a variação do consumo do biodiesel também depende da variação do consumo do diesel mineral, tá? Porque a única coisa que é fixa é o teor. Então, atualmente, 11% foi 2019, né? Outros países, como é que funciona? Parece que na Argentina iam colocar, se é que já colocaram 20%, e o campeão mundial é a Indonésia, que está com 30%, mas com o projeto ano que vem de aumentar para 40%. Tanto que, recentemente, a Indonésia ultrapassou o Brasil na produção de biodiesel. Tá? Uma produtora são os Estados Unidos, segundo a Indonésia, terceiro Brasil, e a Argentina está logo em seguida, está bem próximo. Quando foi instituído o Programa Nacional de Produção de Biodiesel no Brasil, os maiores produtores mundiais eram europeus, Alemanha e França, porque a Alemanha que desenvolveu a tecnologia de transterificação que tem hoje, que usa metanol, né, que gera aí 10 a 20% de resíduo glicérico, igual que eu falei lá nos vídeos anteriores. Então é o seguinte, e o biodiesel, como o etanol, são combustíveis bem democráticos, né, porque pode ser produzido em várias regiões do mundo com várias matérias-primas. Tudo bem que no Brasil, né, houve o domínio indiscutível da cana, nos Estados Unidos do milho, devido principalmente ao preço mais barato destas matérias-primas. Porque o milho, por exemplo, se adaptou melhor nos Estados Unidos, tanto que o maior produtor disparado do milho são os Estados Unidos, e no caso o Brasil é o maior produtor de cana. Então é questão de clima e solo. Mas eu pergunto, quais são as matérias-primas potenciais para a produção de etanol? Como vi nos vídeos anteriores, qualquer matéria-prima amilácea, açucarada e celulósica. Celulósica, celulose e madeira. Pode ser do tronco, das folhas, enfim. Cascas, palha, né? Amiláceos. Milho, batata, mandioca, trigo, arroz, né? É só imaginar, né? Quais são... Dei exemplo de bebidas alcoólicas. Ah, saquê, vem de onde? Arroz. Vodka, vem de onde? Batata. O cauim que os indígenas produziam, mandioca, e assim por diante. Aí tem, por exemplo, de açucaradas. Ah, o vinho vem da uva, então dá para fazer etanol de uva. De qualquer fruta doce, né? Por exemplo, maçã, cidra, né? Que mais? Aí tem outras açucaradas, como a própria cana-de-açúcar, sorgo sacarino, que é uma planta parecida até com a cana, inclusive na extração do caldo do sorgo é bem parecido com o da cana, e assim por diante, né? Só que o que consolidou, milho e cana, devido ao quê? Custos de produção, principalmente lá no campo, tá? É muito mais fácil produzir um tanto de milho, um tanto de cana para a quantidade do que produzir frutas para isso. Ficaria muito mais caro, né? Sobre o biodiesel, é só pensar quais são os óleos que tem no supermercado. Óleo de soja, principal no Brasil, mas, por exemplo, na Espanha tem. Na Espanha não tem óleo de soja, lá para fritura é óleo de milho, óleo de semente de girassol, por exemplo, né? Também dá para fazer biodiesel desses óleos. Estados Unidos, o maior produtor, usa principalmente óleo de soja. Segundo a Indonésia, praticamente só óleo de palma, ou também dendê. E, por exemplo, no Brasil, o principal disparado é soja, 80%, 70% a 80%, e uns 15% sebo bovino, que é uma matéria-prima residual.
Bom, a gama de opções é enorme, tanto para óleos e gorduras. Óleo, principalmente óleos nobres, quer dizer, óleos dedicados, né? Quando eu falo dedicado, você planta, tem aquela cultura, um dos principais direcionamentos é óleo, né? Por exemplo, da soja, 20% do grão da soja é óleo, 80% é farelo, alimentação animal. Mas para muitas indústrias, por incrível que possa parecer, para muitas indústrias, o subproduto é o óleo. O produto principal é o farelo. Quando eu falo subproduto, não é o produto principal, mas não é o resíduo, porque resíduo joga no lixo, ponto final. Não trabalha com ele. Subproduto ou coproduto é o nome mais bonito, que assim, não é o principal, mas vende desse jeito, né? Mas vamos lá. Aí vocês podem imaginar a gama de opções que tem de biodiesel, né? Como falei, dedicadas, soja, milho, canola, semente de girassol. Aí tem os óleos residuais, como por exemplo, óleo de fritura, óleo de caroço de algodão, porque o subproduto da produção do algodão é o caroço, porque o objetivo principal é pegar a pluma. Tem mais ou menos aí 50 a 60% da plantinha, né? Do que é colhido da planta do algodão em massa. 60% pluma, mais ou menos 40% caroço. E do caroço se extrai o óleo e também o farelo para alimentação animal. Aí, no caso, tem o dendê. O dendê, ou a palma, né, uma frutinha, que tem o óleo na polpa e o óleo na semente, chamada de palmiste. Só que da polpa, uns 50% é óleo. Tá? Aí tem do milho, mas o milho é só uns 10% de óleo. O resto é amido. Amido, água, vitaminas, proteínas. Né? Que mais? Houve iniciativa no Brasil da produção de biodiesel da mamona. A mamona tem bastante óleo, a produção não é cara, só que o grande problema é a característica do óleo. O óleo é muito, muito, muito grosso, viscoso, né? Um nome bonito, viscoso. Então, por isso que não se produz biodiesel do óleo da mamona, porque é óleo viscoso demais. Não consegue atender às exigências da Agência Nacional do Petróleo, Gasantora Biocombustíveis, que são os responsáveis aí pela fiscalização nos postos e também pela qualidade dos combustíveis. Então, é um mercado pequeno, porém crescente. E é bom para o Brasil produzir mais e consumir mais biodiesel, até mesmo importar se for o caso. Por quê? Porque 15 a 20% do óleo diesel no Brasil é importado, além de ser não renovável. Então, como falei várias vezes, o etanol e o biodiesel são combustíveis democráticos que podem ser produzidos em qualquer lugar. O biodiesel, ao contrário do etanol, a produção é mais bem distribuída. Os mais produtores nacionais são Mato Grosso e Rio Grande do Sul, porque exprimem muito pela proximidade da matéria-prima. Uma matéria-prima que já existia. Por exemplo, Mato Grosso planta soja desde a década de 80. Rio Grande do Sul, acho que até antes, 60, desde a década de 60, eu acho. Então, quando foram instaladas as primeiras usinas de biodiesel, já tinha essas culturas, que são culturas de ciclo curto, rápido até, né, alguns meses, sei lá, 4, 5 meses já colhe, às vezes, né, alternando com milho safrinha, enfim. O povo já manjava, né, da cultura da soja, né, ainda mais que dizem que é uma cultura fácil de cuidar, né, em comparação a algumas que tem por aí. E também, e outra, né? A soja tem vários clientes, né? Pode ser para produção de biodiesel, alimentação humana, no caso óleo, alimentação animal. E o milho, mesma coisa. O que mais? Por exemplo, o estado de São Paulo tem produção, por exemplo, né? Não apenas no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul também, em todos os estados que têm grandes frigoríficos, produção de biodiesel de sebo bovino. Tá? Enfim, então, por enquanto é sobre isso. Querosene de aviação, como falei, né, quase 100% dos aviões a jato é querosene de aviação de origem mineral. A gás natural é bem flexível, tudo que é usado em termoelétricas, indústrias para geração de calor, eletricidade, entre outras aplicações. Tá? Então, o balanço energético nos transportes é isso. Tá? O que mais que eu posso falar aqui que está no próximo slide? Acho que eu falei muito em um slide só. Aqui que vocês estão vendo, né, uma dinâmica
tá? Que houve uma alteração, uma queda grande da gasolina por causa do aumento do preço do petróleo, especialmente em 1979, Revolução Iraniana, segunda crise. Mas a queda já veio desde antes, porque de 75 até 80 era só etanol anidro misturado a gasolina. Em 1980 foi lançado o modelo de carro Fiat 147, dedicado apenas a etanol, porque é um motor com características específicas para queimar um combustível dedicado que é etanol. Então, características mecânicas aqui, né? Tem disciplinas que eu falo sobre isso, tá? Elementos de máquinas, combustíveis fósseis, eu falo que propriedades são essas. Aí de 86, 87 e tal, teve uma terceira crise do petróleo, houve uma queda muito grande do preço do barril de petróleo, e aí a gasolina se tornou mais, digamos, atraente do que o etanol. Por quê? Porque a gasolina tem maior poder calorífico, tem características que possibilitam o menor consumo por quilômetro rodado em comparação ao etanol. E na época, em 87, a maioria das pessoas já tinha carro apenas etanol. Aí os usineiros eles acharam melhor vender açúcar do que etanol, aí teve caso aí de muita gente com carro parado. Porque na época o governo federal não tinha colocado uma regulamentação em que os usineiros precisam cumprir. Na época não existia, né? Não existia contrato para nada. Agora existe o quê? Os usineiros precisam assinar o contrato e tem que cumprir o fornecimento do etanol anidro, tá? Porque é 27,5% do etanol na gasolina no Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul a Roraima, tá? Desde um grande produtor como São Paulo até vários estados que não produzem nada de etanol, como Roraima, Amapá, enfim, tá? E aí depois de um tempo, quer ver aqui houve um aumento grande do etanol e, por consequência, uma queda da gasolina. Depois houve um aumento da gasolina, uma pequena queda do etanol e ficou um longo tempo com algumas oscilações aí devido a variações pontuais do preço do barril, preço do açúcar. Aí vocês estão vendo aqui, né, que o etanol é meio que espelho da gasolina. Quando a gasolina cai, o etanol sobe. E bem depois, lá para uma década atrás, começou, mas bem devagar, a produção de biodiesel. Só que tão devagar que não interferiu tanto no consumo do óleo diesel. Aí tem gás natural também, um aumento, uma pequena queda. Essa pequena queda também é aumento da cotação do gás natural, enfim. Só voltando um pouco, quanto que compensa colocar gás natural no carro? O gás natural, por energia, ela é muito mais barata do que a gasolina, até mesmo mais barata que o etanol, por unidade de energia. Compensa quando se usa bastante aquele veículo. Por exemplo, motoristas profissionais, como taxistas e motorista de aplicativo. Então, o que acontece? Investe-se na adaptação do carro, só que, como não existe carro a gás natural que sai do mercado para gás natural, então faz adaptação. Quando faz adaptação, o desempenho do carro diminui. Porque o carro não foi feito para tal. Mas mesmo assim, os usuários dizem que vale a pena. Mas, como falei, tem que investir, sei lá, vamos supor, R$ 4.000 num kit de gás natural e tem que andar bastante para compensar o investimento. Bom? Que mais aqui? Consumo de energia no setor energético. Aí são as matérias-primas, né? Aqui não seria exatamente bagagem de cana, seria a própria cana, né? Porque o etanol ele é produzido pela fermentação do caldo da cana. Existe duas empresas no Brasil, uma no estado de Alagoas, outra em cidade de Piracicaba, interior de São Paulo, que produz etanol proveniente da celulose do bagaço, que é o etanol de segunda geração. Mas é uma outra história, tá? Até mesmo aqui, ó, gás de coqueria, dá para produzir gasolina do gás de coqueria, mas pelo jeito é uma participação bem pequena. Bom, vamos lá. O que mais que tem? Até aí eu falei, aí é só setor de transporte. Vocês estão vendo aqui que não fala eletricidade. Onde é que você vê eletricidade no setor de transportes? Participações pontuais, carros elétricos e algumas cidades que têm trólebus, que são ônibus com fiação aérea, tá? Onde há uma alimentação aérea. Também tem três metropolitanos, metrô, veículos leves sobre trilhos, tá? Que usa principalmente energia elétrica.
Tem veículos leves sobre trilhos, também chamados de VLTs, que são movidos a óleo diesel. Tá? É assim, a vantagem de um veículo a diesel, nesse caso, é que o custo da aquisição do veículo é menor. Só que o custo de operação, né, digamos, o custo por quilômetro rodado, por exemplo, é mais alto. Então, a eletricidade torna mais barato que o óleo diesel nesse caso. Tá? E tem uma outra questão também, né? Eu não lembro se falar nos slides posteriores, mas já vou falar aqui, né? A partir de que momento que compensa colocar etanol ou gasolina? Porque tem estados como São Paulo que sempre compensou colocar etanol. Em qualquer lugar do estado, tá? Independente da época, sempre compensa colocar etanol. Às vezes o pessoal coloca um pouco de gasolina, tal, principalmente dia frio, né, para dar aquela auxiliar na partida, às vezes varia. Cada pessoa lá tem suas mágicas, né? Tem gente que fala, compensa de vez em quando colocar etanol, de vez em quando colocar gasolina, mas no final das contas, compensa colocar etanol em detrimento da gasolina. Agora, quem tem carro importado, quem tem carro de luxo, assim, que foi feito apenas para gasolina, não tem jeito, tem que colocar apenas gasolina, tá? Mas vamos lá. Fala-se muito do número mágico, 70%. É que assim, se o preço do etanol for menos de 70% do preço da gasolina, compensa colocar etanol. Por exemplo, vamos supor aí que a gasolina custe 1. Etanol tem que custar até 0,7. Não, é isso. Gasolina custa 1. Etanol tem que custar no máximo 0,7. Exemplos reais, vamos supor, gasolina R$ 4,00 o litro e etanol 2,80. Se a gasolina tiver R$ 4,00 e o etanol a R$ 3,00, com esse número cabalístico, mágico, 70%, não compensa colocar etanol, compensa colocar gasolina. Por que isso? Por causa do desempenho, aquela hora que eu falei para vocês, né? Por exemplo, quem tem carro sabe, se você consegue andar 600 km com o tanque cheio de gasolina, com carro flex, com etanol você consegue, sei lá, 450. Só que esse número de 70%, ele foi introduzido no mercado, sugerido no mercado, quando foi popularizado os carros flex, isso a partir de 2002. O que é carro flex? É um carro que tem um motor adaptado que pode usar tanto etanol quanto gasolina, que tem propriedades dentro do motor que consegue queimar ambos. Só que a desvantagem de carro flex, ao contrário dos carros dedicados apenas àquele combustível, o carro flex não consegue pegar a eficiência máxima de nenhum combustível. Então a vantagem do carro flex é, como o próprio nome diz, ser flexível. Mas ele não consegue ter o desempenho máximo, nem se for em comparação ao motor apenas a gasolina, nem em comparação apenas ao motor etanol. Então, é como se consumisse mais combustível, como se a eficiência é mais baixa. Só que é meio complicado, não é fácil de comparar, por quê? Porque no mercado hoje, pelo menos entre as indústrias brasileiras, só está saindo carro flex. Tá? Então, por exemplo, para um consumidor que mora no estado de São Paulo, um paulista, que só anda dentro da cidade, não viaja, por que ter carro flex? Poderia ter apenas um carro movido a etanol, aí seria mais eficiente, consumiria menos, gastaria menos. Ao contrário de quem mora, por exemplo, em Roraima, aí compensaria ter carro apenas a gasolina. Por quê? Porque etanol nunca compensa lá. Então, o que acontece no Brasil? No estado de São Paulo, aí detém em torno de, acho que uns 25%, imagino, do consumo nacional de etanol. 25, 30% do consumo nacional de etanol. Então, lá sempre compensa etanol, salvo raras exceções. Mato Grosso está na mesma situação que São Paulo. Sempre compensa colocar etanol. E, às vezes, Goiás, às vezes Minas, não, às vezes Rio, não sei, do Paraná e Mato Grosso só de vez em quando. E depende da cidade. Então, no final das contas, para uma população talvez aí de 30%, 40%, poderia ter apenas um carro apenas etanol, tá? Por questão de economia. Ou, em outros estados, apenas a gasolina.
Agora, por exemplo, Mato Grosso do Sul, talvez mais o carro flex, talvez ainda, né? Aí aquela hora eu falei dos 70%. Será que é 70%? Será que atualmente, nos dias de hoje, o 70% é o número certo? Porque o 70% foi instituído em 2002, quer dizer, desculpa, sugerido em 2002. É que em 2002, a composição da gasolina era outra. Não tinha 27,5% de etanol como tem hoje. Desculpa, eu não lembro, mas se não me engano era 20%. Então, na época tinha menos etanol, claro, mais gasolina. Então, por isso que o número tem que mudar. Tanto que, se fizerem os testes usando carros atuais, vai ver que a relação de consumo etanol e gasolina vai ser em torno de 75%, tem modelos que chegam a 80%. Quando falo 80%, é como se o carro que move apenas a gasolina, se andar 500 quilômetros, a etanol anda 400. Né? Então, se fosse 80%, o carro chega lá no posto. A gasolina custa, vai, R$ 4. R$ 4 e o etanol R$ 3, gasolina R$ 4, etanol R$ 3, compensa colocar etanol. Porque dentro daqueles 80%, com gasolina R$ 4, o etanol tem que estar no máximo 3,20. Acima de 3,20 compensa colocar gasolina. Espero que tenha entendido. Então, isso aí é muito importante, principalmente para quem tem carro, tal, está acostumado, às vezes vê lá notícias na TV, né, na mídia, enfim, na mídia, a gente não assiste TV, né, em que fala, né, do aumento do preço da gasolina, queda do preço da gasolina, tá? E muitas vezes o preço do etanol nos postos está condicionado à procura da gasolina. Se a procura da gasolina aumentar muito, a tendência é subir o preço do etanol. Aí é por pura ganância, a meu ver, na minha opinião. Tá? Outra coisa também. De onde vem a gasolina? De onde vem o etanol, né? O Brasil atualmente está importando gasolina, acho que 5 a 10% da gasolina consumida. Até 2013, 2014 o Brasil exportava, mas aí houve um aumento da compra, da aquisição dos carros leves, principalmente aquela que eu falei, né? Por exemplo, em 2012 o IPI do carro 1.0 era 0%, né? Então, houve um aumento muito grande da aquisição dos carros leves. Isso aí de 2011, 2012 até 2013, 2014. Isso puxou o consumo da gasolina para cima. Aí o Brasil antes era exportador, virou importador. Né? E também aumento da procura do etanol. Então, de onde vem a gasolina? Das refinarias e importação pelos portos. Né? Por exemplo, posto de gasolina de Ponta Porã. Ela pode comprar gasolina de Pedro Juan Cabaleiro? Não, é proibido por lei. Por exemplo, quem mora lá em uma cidade no Acre, fronteira com o Peru, aquele posto no Acre pode comprar gasolina de um posto no Peru? Não, é proibido. Tem que comprar gasolina ou de origem brasileira ou importada por alguma empresa, uma importadora brasileira. Tá? Por isso que há um custo tão grande dos combustíveis devido ao frete. Tá? Por exemplo, Mato Grosso do Sul vai comprar gasolina de onde? Paraná, São Paulo, sei lá, 800, 900 quilômetros. Mas tem a usina de etanol aqui perto, a poucas dezenas de quilômetros, a poucas centenas de quilômetros. Né? Então, como o deslocamento da gasolina é maior, às vezes força o preço da gasolina para cima, mas não é só isso. Tem o ICMS também. Por que, por exemplo, o etanol no Mato Grosso é muito mais caro que de São Paulo? Porque o ICMS paulista é bem mais baixo. E também tem outra coisa, o deslocamento do etanol da usina até o posto no estado de São Paulo é bem menor. Tá? Aí tem um termo bem interessante chamado passeio do etanol. O que acontece? Vamos dar exemplo aqui em Cidade de Dourados, né? Tem a usina São Fernando, produz etanol. A usina São Fernando pode fornecer o etanol diretamente para um posto em Dourados? Não, está proibido. A usina São Fernando, vamos supor, a distância da usina São Fernando a algum posto em Dourados, vamos supor, 20 quilômetros.
Não tem como deslocar 20 quilômetros. Ele tem que ir até Campo Grande e depois voltar. Não, falei besteira, desculpa. Não Campo Grande exatamente, mas tem que ir. Vamos supor que seja etanol anidro. Ele vai até uma distribuidora, mistura gasolina, depois volta para o posto. Se for etanol anidro. Ah, mas tem distribuidora local que mistura gasolina pura, que é gasolina tipo A, que sai direto da refinaria, com etanol anidro em Dourados? Tem. Mas depende da bandeira. Se não me engano, da bandeira Petrobras, aí sim tem que ir para Campo Grande. Aí vai ter que ir, 200, ir mais de 200 quilômetros e voltar 200 quilômetros, vai andar quase 500 quilômetros. É o que chama de passeio do etanol. Onde eu quero chegar? No Mato Grosso do Sul tem um número muito menor de distribuidoras, locais onde mistura, né, o etanol anidro com a gasolina. Mas mesmo se for vender como etanol hidratado, às vezes tem que fazer esse passeio do etanol também. Por quê? Porque todo lote de qualquer combustível tem que pegar uma amostra para laboratório, tem que fazer análise. Então faz esse passeio de etanol também por questões de arrecadação de impostos, né, para ter o controle de entrada e saída. Senão vira uma atividade ilegal, né? Então tem todo esse controle aí de entrada e saída, né, por parte da Secretaria da Fazenda de cada estado. Então, por isso muitas vezes que há deslocamentos muito longos da usina até a distribuidora e depois o oposto. Há uma discussão lá em Brasília para discutir a venda direta, para diminuir esse passeio e teoricamente diminuir o custo logístico, mas é uma longa discussão para lá na frente. Outra discussão muito interessante também. No Brasil é proibido o carro leve a diesel. O Brasil até produz carro leve a diesel, tipo carro Gol 1000 a diesel, para vender na Argentina, por exemplo, mas o seu uso está proibido, isso desde a década de 70. Dizem que é para diminuir, para inibir o consumo de diesel, mas hoje inibir o consumo de diesel na época da segunda crise do petróleo. Só que hoje não faz muito sentido, a meu ver. Há uma alegação acerca das emissões, né, que o carro a diesel polui mais, mas já tem pesquisa mostrando que carro a diesel já polui menos do que gasolina. Por quê? Investiu-se tanto no motor a diesel, investiu-se tanto no óleo a diesel, bem mais do que a gasolina, porque antes poluía muito mais mesmo, que digamos que óleo diesel polui menos em carros mais modernos, leves e pesados. Tá? Bom, apesar que não tem veículo pesado a gasolina, isso não existe. Gasolina é só veículo leve, motociclo Otto, ignição por centelha, vela de ignição. Motor a diesel, ignição por compressão. Motor mais caro, pressões maiores, temperaturas maiores, manutenção maior, só que o que acontece? Tem gente que se interessaria por carro leve a diesel, porque apesar do carro leve a diesel, o motor ser mais caro, a eficiência é maior. Isto é, um certo deslocamento, o consumo é menor. Por isso essa discussão aí da possibilidade da liberação do carro leve a diesel. Só que isso vem na contramão de alguns países desenvolvidos que estão querendo, já estão colocando estipular o calendário para acabar com a venda de carros movidos a diesel e a gasolina. Está buscando incentivar a venda dos carros híbridos e carros elétricos. Tá? Então, de novo, há uma discussão, quer dizer, na verdade, alguns anos atrás, eu nunca mais ouvi falar, uma discussão no Brasil da liberação do carro leve a diesel. Por quê? Carro leve a diesel, ele é mais econômico, embora o investimento inicial seja maior. Mas a mesma coisa que carro a gás natural, a mesma coisa que carro elétrico, que são investimentos iniciais mais altos, tanto gás natural quanto eletricidade, quanto óleo diesel, o custo do deslocamento do veículo de um dos três insumos energéticos é menor, ou até mesmo bem menor do que a gasolina. De novo, motor a gasolina é mais barato que motor a diesel, só que a gasolina é mais cara. Por exemplo, quem anda pouco, compensa carro a gasolina. Quem anda mais, compensa carro a diesel, ou carro com kit de gás natural adaptado, ou carro elétrico. Mas carro elétrico ainda está muito caro. Então, olha só as inúmeras discussões acerca do uso dos combustíveis nos transportes. Né? Até ia falar sobre as características dos vários tipos de biodiesel, né? Que depende da matéria-prima, mas aí já fica aí um assunto até bem longo. Tá? Vou até parar por aqui. Então, do setor de
de transportes é isso, tá? Bom, eu até peço desculpa aqui, acabei falando aqui bobagem, né? Eu não prestei atenção aqui. Aquela hora que eu falei da tabela, não é consumo de energia no setor de transportes, né? Setor energético, é outra história. Bom, sobre transportes, eu vou parar por aqui, tá bom? É isso aí.